Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Ótimo. Bom. Bom dia novamente. Acho que o Reverendo Fernando já deu bom dia. Nós vamos continuar hoje nosso estudo sobre algumas passagens que têm alguma dificuldade de interpretação. Não é que elas são de interpretação particularmente difíceis, mas que tenham alguma dificuldade. Hoje eu vou conversar sobre Êxodo no capítulo 3. Domingo que vem o reverendo Donaldo vai continuar em Êxodo e nós vamos conversar, ele vai falar sobre a questão da proibição de imagem de escultura, se a arte é proibida ou não é proibida, ou como vai ser a arte. Então domingo que vem o reverendo Donaldo vai abordar mais a parte mais final e nós vamos abordar hoje o capítulo 3. Nós vamos começar, eu vou pedir para o Paulo, nosso professor da classe, se ele pode nos conduzir em oração para nós começarmos a aula. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra nessa manhã, estudar, entender um pouquinho mais do texto, mas especialmente da Tua mensagem. Esteja dirigindo a nossa aula, esteja com o Geraldo dirigindo essa aula, através do Teu Espírito, que a gente possa aprender um pouco mais da Tua vontade para cada um de nós. Nós te louvamos e agradecemos por esse momento especial, em nome de Jesus. Amém. A Deus. Amém. Então, eu vou ler o capítulo 3, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, do capítulo 3, só explicando, a aula é dividida em duas partes. A primeira parte eu vou só falar, a segunda parte, com a colaboração da Márcia, nós conseguimos pôr em PowerPoint, né? Então, nós vamos ler o capítulo inteiro e depois, no mesmo capítulo, nós faremos a aula dividida em dois. Capítulo 3, eu vou ler na versão de Almeida, na letra grande que eu tenho aqui, porque eu consegui ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros,
e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: ó Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimenta, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Aqui é um texto interessante, né? Eu pensei em conversar sobre essa aqui. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Quer dizer, tem que ser uma condução coercitiva para tirar o povo do Egito. Como sexta-feira nós tivemos o episódio da coerção, né? Da condução coercitiva de Lula. Eu falei, vamos aproveitar, mas não é esse o ponto. Não dá para a gente, em uma aula, falar sobre todos os aspectos do capítulo, né? Nem sobre a condução. O que nós vamos falar aqui no início é sobre esse fenômeno que aconteceu, né? Que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o sogro dele, e quando ele estava lá do lado ocidental do deserto, chegou a um monte de Deus, ao Monte Horebe. E aí ele olhou e viu uma planta pegando fogo, o que não é comum, mas também não é nenhum absurdo. No deserto, as plantas muito secas, ou por calor excessivo, ou por fenômeno meteorológico, pode pegar fogo. Só que pegar fogo queima e acaba, como acontece. Mas ele ficou esperando e a sarça queimava e não acabava, até que ele resolveu ver. O que nós temos aqui, né? Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Bom, primeira coisa, nós temos aqui um conflito entre o que é visível, né? o que Moisés viu, que era a sarça ardente, e uma palavra que Deus emitiu, que é uma palavra invisível, é um som que Deus emitiu. E Deus fala mais uma coisa: a terra é santa, a afirmação de Deus. Vamos lembrar, desde a criação, todas as coisas que aconteceram, tudo aconteceu pela palavra de Deus. Tudo. Disse Deus e as coisas aconteceram. Deus não está englobado ou contido em nada da criação. É o contrário, né? Isso me lembra,
Quem conhece o brasão da cidade de São Paulo, é um muro de um castelo e um braço de uma armadura, segurando a bandeirinha, a flâmula da cidade, dizendo assim: non ducor, duco, não sou conduzida, né? Conduzo. É um orgulho da cidade de São Paulo, né? Ela que conduz. É como se Deus tivesse esse modo, porque Deus não é contido em nada, ao contrário, né? Deus contém tudo, tudo existe porque Deus falou, isso é a razão. E aqui não foi diferente, né? Fica claro aqui que Deus fez uma intervenção na criação dele, né? O normal de uma planta, quando pega fogo, é ela se consumir. O fato dela pegar fogo e não se consumir é uma intervenção de Deus na criação, né? Quer dizer, é um fato anormal que aconteceu aí. E esse fato anormal serviu para chamar a atenção de Moisés. O que Deus quis mostrar aí é essa capacidade dele intervir na criação. O que ele mostra é o fato de que ali algo diferente, algo separado do normal aconteceu. Separado é santo. E é algo que aconteceu que é santo, sagrado. Então o que é santo desde o início, desde aquilo lá? É o que ele escolhe, o que ele separa e o que ele faz. É ali. Isso é o que é o santo. Era Deus que santificava o lugar. Então, o entendimento que a gente primeiro tem que ter é que quando ele fala que a terra é santa, não é que o solo era diferente do outro solo. Ali era santo pela presença revelada de Deus na sarça. Aquela era a santidade do lugar, era Deus. Depois que Deus sair, nós podemos ir no Monte Horebe, se é que é Sinai ou Horebe, se é o Musa Jebel, ou se é o lugar, o chão é chão, vai ser, e ruim, né? É um chão deserto, não tem mais santidade. Não tem sentido, como eu vi na televisão, numa propaganda, uma pessoa dizer que estava literalmente vendendo um frasquinho de óleo, porque disse que pegou o óleo na Terra Santa e levou até o Monte Horebe. E lá ele fez uma oração que era mais poderosa que as outras, e agora você podia pegar esse óleo para se ungir em casa. Não existe isso, não é isso que o texto diz. A terra lá não é mais santa do que a terra roxa de São Paulo, nem o pasto da Mantiqueira. A terra é terra. O que fez a terra sagrada foi a presença de Deus. O local era a presença de Deus. Não tem nenhuma energia oculta, nenhum lugar com mais energia ou presença de Deus do que outro. Deus se manifesta mais por vontade dele. É interessante nós lembrarmos nesse aspecto, porque o judaísmo começou ali. Foi a partir dali que Moisés voltou, libertou o povo, voltou ao Sinai. Lá no Sinai, como Deus fala aqui, Deus se revela ao povo e dá os mandamentos iniciais e as leis que o povo deve seguir. E o judaísmo começa ali. O judaísmo veio para romper com toda a crendice que havia naquela época. Templos, lugares, coisas sagradas que os povos tinham, rituais sagrados, o judaísmo rompeu com tudo. É lógico que a ruptura não foi completa, a ruptura completa aconteceu com o Senhor Jesus. O judaísmo conservou duas coisas que depois Jesus acabou. Ele conservou um local de adoração, onde se faziam sacrifícios, e uma casta sacerdotal. Essas duas coisas acabaram depois com Jesus Cristo. O local de sacrifício, no tempo de Moisés, inclusive, já era diferente do povo antigo, porque era móvel, era o tabernáculo, não havia um lugar fixo, que depois ficou com Davi no templo. Salomão que fez o templo, mas com Davi a iniciativa de fazer. A pergunta aqui, então, só de aplicação que nós podemos fazer dessa primeira parte, é como que o cristianismo, começando na antiguidade,
principalmente na época medieval, mas seguindo até hoje, até os dias de hoje, refez o sagrado. Deixou de entender que o solo sagrado era pela presença de Deus e não era o solo, e passou a achar que o solo era sagrado, né? Como é que isso aconteceu, né? Nós não vamos esgotar o assunto, até porque eu não seria a pessoa indicada, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Isso começou cedo no cristianismo, mas não tão cedo assim. Começou, quem já foi a Roma, né? Antigamente todos os caminhos levavam a Roma, hoje não, então nem todo mundo vai a Roma, mas quem já foi a Roma vai ter alguns exemplos. Quando houve a conversão de Constantino, aqueles templos maravilhosos dos pagãos passaram para os cristãos. Hoje sobrevivem em Roma 2 templos muito importantes que são anteriores a Constantino. Um é o Panteão, é um dos maiores prédios da humanidade ainda de pé, é um troço que vale a pena conhecer. Sobreviveu porque foi transformado em igreja. O Panteão foi construído antes de Cristo, foi Marcos Agripa que construiu o Panteão, era o chefe da Casa Civil do imperador Otávio Augusto, que construiu o Panteão. Depois ele foi reformado por Adriano, no ano 150, e está mais ou menos do mesmo jeito da reforma de Adriano até hoje, aqui. E passou a ser igreja com Constantino. Maravilhoso, um templo maravilhoso, enorme. Quem vai numa outra basílica romana, que é a igreja de Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore, vai ver uma igreja que também é do século I, que era um templo de Vênus, que foi transformada em igreja e está lá até hoje, mudando de nome, etc., mas é a mesma igreja, sofrendo acréscimos e mudando um pouquinho a arquitetura exterior, mas a igreja é a mesma que está lá, vai ver esse templo. Essas coisas causaram uma mudança. Os primeiros cristãos não tinham nenhum cuidado particular do lugar onde eles se reuniam para reunir. Não havia solo sagrado ou santo, né? A palavra de Deus era pregada onde era possível e onde era organizado. Mas quando esses templos, que são monumentais, que eram templos pagãos antigos, começaram a ser usados, a igreja passou também a assumir não só o templo, mas começou a assumir algumas das crenças associadas a esses templos, que eram pagãos. Era o mesmo paganismo do Eteu, do Jebuseu, do Ferezeu, de todos aqueles povos que o povo tinha que tomar e eliminar aquele culto pagão. Mas o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o povo, como nós veremos no livro de Juízes, aconteceu com a igreja. Quando assumiu esse terreno vazio, assumiu o terreno e assumiu alguma das crenças desses povos. Então falaram, Deus estaria mais presente nesses lugares. E esse senso de sagrado, de lugar sagrado, reapareceu dentro da igreja. E o que na época foi pior ainda, porque as igrejas passaram até a ser divididas, né? Quer dizer, haveria um lugar dedicado a Deus dentro da igreja, mais sagrado, que era o lugar da riqueza, e o lugar do povo, que era separado, né? Isso persiste na igreja romana até hoje, essa separação. A parte mais profana para os crentes comuns e a parte mais sagrada para Deus. E depois começou a aparecer vários rituais, como sendo rituais sagrados, né? Genuflexão, a aspersão da água benta para purificar as pessoas e assim por diante. Então, alguns lugares se tornaram, inclusive, mais sagrados até do que templos. Por exemplo, as peregrinações aos lugares onde havia os túmulos dos mártires, né? Peregrinações a lugares onde os milagres aconteceram. Própria peregrinação a Jerusalém, né? A Santiago de Compostela, e assim vai, né? Foram se reproduzindo depois conforme essa civilização se espalhou. Então, Aparecida, onde houve um milagre da recuperação da imagem de Maria, e assim por diante. Então, foram procurando sacralizar alguns lugares. E esses lugares que seriam mais sacros tinham prerrogativa. Por exemplo, as pessoas queriam ser enterrados em solo santo.
E isso por quê? Porque na ressurreição eles iam ressuscitar primeiro. Quem vai visitar Jerusalém, a encosta de Jerusalém que olha para o templo, é difícil você achar um lugar para enterrar lá, porque o pessoal acreditou durante anos que quem estivesse enterrado lá ressuscitaria primeiro, né? Então todo mundo queria ser enterrado ali, e não tem nem mais lugar para enterrar direito ali, porque o lugar era mais sagrado do que os outros lugares, né? E literalmente toda a dessacralização que teve início ali com Moisés, na sarça ardente, quando Deus falou que aquele solo era sagrado, toda essa dessacralização começou a ser eliminada, né? É interessante que há até ensino explícito, apostólico, sobre isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, de 8 a 11, diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Vocês querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas, anos? Paulo falou, não existe mais essa sacralização. Sagrado é Deus. A partir daí, né, dessa época de Constantino, a coisa veio num crescendo, com esse confronto que Moisés viu ali, de ver uma coisa e sentir uma coisa, mas que era santo pela coisa invisível, era santo pela palavra que Deus disse, que não era visível. Esse confronto do visível e do invisível só aumentou. Então, havia uma tendência de sacralizar tudo que é visível. Nós vamos abordar esse problema na aula que vem com o reverendo Donaldo. Por exemplo, estátuas, figuras, relíquias, velas. Onde é o limite da arte e da idolatria? Como é que nós vamos saber? Porque começou-se a ultrapassar esse limite. Estátuas sendo adoradas, relíquias, a vela para ser acesa num lugar mais sagrado, o ajoelhar-se, a vestimenta sacerdotal, a cerimônia sacerdotal. A força de Deus, que é invisível, que só a fé compreende, foi colocada em segundo plano, subordinada a rituais, subordinada a estátuas e subordinada a regulamentos. Isso desde a época de Constantino, passando pela época medieval, onde nem os reformadores, antes da reforma, conseguiram mudar. O ênfase ficou no visível. O pessoal se impressionava com a sarça e não com o Deus que estava na sarça, né? Aí veio outra consequência. Qual é que é a consequência? O crente tinha que fazer algo, algum sacrifício para merecer a graça de Deus. No exemplo que eu dei do vidrinho de óleo de oliva que foi para lá, ele era dado por esse pessoal, que eu via a propaganda na televisão, né? Eu não sei detalhes, mas ele era dado. Mas aí o cara falava, nós vamos dar, mas você tem que fazer o seu sacrifício. E o seu sacrifício é financeiro. Vocês têm que dar uma contribuição. Que não quer dizer, algum sacrifício, vocês tinham que fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus, alguma coisa palpável. Isso foi objeto da reforma protestante do século XVI. Não é assim, vamos voltar às fontes. O ensino não foi esse, não é assim. Mas até dentro do protestantismo, um movimento de crentes no Senhor Jesus, que queria voltar às fontes, com o tempo ele foi se comprometendo. Havia uma tendência de sacralizar a igreja, a pessoa muitas vezes levava duas vidas, né? Quer dizer, a vida eclesiástica e a vida secular, quando o ensino é que há uma vida só. A vida que se leva na igreja é a vida que se deve levar fora da igreja. Não existe essa diferença, né? Mas havia uma tendência de sacralizar a igreja, valorizar o templo como um lugar mais sagrado, valorizar a pompa e a circunstância, confundindo pompa e circunstância com o respeito devido
ao culto a Deus, né? Que não é a mesma coisa só do que pompa e circunstância. E passou a se considerar, então, às vezes, a própria Bíblia como sagrada. É interessante que, em alguns lugares, por influência evangélica, é costume a pessoa jurar com a mão na Bíblia, né? Como se fosse possível, se você jurasse, se falasse ou jurasse ou fizesse uma afirmação sem pôr a mão na Bíblia, você não precisa cumprir. Se puser a mão na Bíblia, tem que cumprir. Não, você tem que cumprir o tempo todo. É uma vez só. Não tem esse negócio de ser mais porque eu pus a mão na Bíblia, né? E passou a surgir muitas vezes pessoas, portadores do sagrado, pessoas que teriam mais poder que as outras, né? Existiam circunstâncias de pessoas que têm oração poderosa, ou pessoas que teriam condições maiores de fazer alguma coisa em nome de Deus. E haviam outros aspectos, ainda há outros aspectos mais sutis, né? Que é a questão da música sacra, ao invés da música apropriada, né? Para o culto a Deus. A diferença entre arte sacra, livro sacro, o que é. Tudo se vê nessa diferença que é mais difícil, é o conflito entre o visível e o invisível. Só lembrando, o solo que Moisés pisou era um solo comum. Ele era um solo sagrado porque o Senhor estava lá se revelando a Moisés. É a presença do Espírito Santo de Deus que torna qualquer coisa sagrada ou não. A ausência dele, por mais sagrado, por mais no Horebe, por mais no templo, no Santo do Santo tivesse a ausência de Deus, deixa de se tornar as coisas sagradas. Nós somos santos. O crente é santo porque ele é separado por Deus e tem o Espírito Santo. Isso torna o homem santo. Não é a ação dele que torna o homem santo, mas é a presença do Espírito de Deus em nós. O Paulo tem o microfone. Tá certo que a sua voz é alta, mas mesmo assim eu uso. Esse costume vem até hoje e nós mantemos, né? Por exemplo, quando nós pegamos esse livrinho nosso aqui, é Bíblia Sagrada, né? Então, realmente, não tem problema nenhum de chamar de sagrado, é o entendimento, né? Mas é isso mesmo, quer dizer, a Bíblia é sagrada não porque ela tem um poder qualquer em si. Ela é sagrada ou separada por conter a palavra de Deus. Mas o papel é papel, impressão melhor ou impressão pior, mas é papel. Ela contém a palavra de Deus escrita, que Deus revelou, mas é isso mesmo. Qual que é o problema que a gente enfrenta? O visível é fácil de controlar, é lá. Se eu tiver uma estátua, eu vou até a estátua, eu sei que a estátua está lá. E o Espírito de Deus, só para onde Ele quer. Eu não tenho controle nenhum sobre a ação do Espírito. Não tem algo que eu possa fazer, ou que eu possa deixar de fazer, ou que eu possa fazer, que eu vá determinar uma ação do Espírito Santo. Não existe. Ele age aonde Ele quer. Então, o Espírito sopra aonde quer. E essa é a dificuldade. Moisés teve muito problema e passou um ano e o povo se tornou idólatra na terra, precisou um exílio para dar uma curada, mais ou menos, e só melhorou, só resolveu quando Jesus Cristo veio. Mas essa é a primeira parte. Alguém quer falar mais uma coisa? Quer acrescentar algo? Alguém quer falar? O Paulo está ainda forte e rígido, ele levanta e leva o microfone. Então, nós vamos prosseguir. Agora vai ser mais fácil de acompanhar, porque agora nós vamos ter a colaboração da Márcia, que fez o PowerPoint. Versículo 13 do nosso texto, né? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que lhes direi? Essa é a pergunta. Bebe um gole d'água.
O que vem em seguida a esse versículo, essa pergunta de Moisés, então ali Moisés, Deus na sarça e Moisés conversando com Deus, né? O que eu vou dizer para eles quando eles perguntarem quem é? Quer dizer, a afirmação de que eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não parece que não resolveu para Moisés. Okay? Quando eles perguntarem que Deus é esse, qual dos deuses é esse, qual é o Deus, o que eu falo? Né? E aí a revelação. No versículo 2, está aqui, apareceu a Moisés, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, mas não se consumia. Então, no versículo 2, o anjo do Senhor é o que aparece a Moisés. Deus, às vezes, aparece por um intermediário, não diretamente. E às vezes, ele aparece de uma maneira mais diretamente. Muito embora a gente saiba que em virtude do pecado, uma aparição face a face, pessoa a pessoa, não seja possível, né? Isso está em Êxodo 33, 20. Disse mais, né? Deus falando, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então, essa explicação de Deus, então, é que ver diretamente, como a gente vê, o visível, não é possível. A revelação é de uma certa forma indireta. Mas independentemente da maneira como ela é feita, Deus, quando se revela, é uma revelação real. Uma das implicações disso é o seguinte, Deus se revela porque nós não conseguimos saber nada de Deus por nossa conta. Nós conseguimos saber muita coisa de Deus, porque Ele se revelou. Essa é a razão de nós sabermos as coisas que sabemos, pela revelação de Deus. E essa é uma das revelações, são revelações reais, sinceras, né? E o versículo 6 dá uma identidade de Deus que Moisés não aceitou muito, é aquela que eu falei. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés era um levita, né? Ele era filho de um levita, e a mãe dele também era da tribo de Levi, e ele era um levita, um sacerdotal, e ele provavelmente, o pai dele conhecia Deus, não diretamente assim, mas sabia, e Moisés sabia qual é o Deus que estava falando, né? O Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele faz essa introdução e promete livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés, vamos lembrar, Moisés tinha da posição de um príncipe do Egito, embora fugitivo porque ele era um assassino, né? Ele tinha matado um outro egípcio, né? Se ele tivesse matado um hebreu, ele não precisava fugir, mas ele matou um egípcio, então ele teve que fugir. Ele fugiu e se tornou um pastor de ovelhas, né? Ele tinha que mudar novamente de vida, ele tinha que passar agora como líder do seu povo. Ele era um instrumento escolhido por Deus. E Moisés sentiu peso. Moisés, apesar de toda essa formação, de todos os anos de vida que ele já tinha, ele sentiu o peso da responsabilidade. Qual é que era a dúvida dele? Será que o povo vai me aceitar? Será que eu serei aceito? Será que isso é possível de acontecer? Ele é o Deus dos nossos pais. E a dúvida de Moisés foi, ele é o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas e para nós? E para essa geração, o que ele é? Quem é Deus agora, né? Essa é a dúvida que Moisés teve, né? Quem é ele para nós? E aí no versículo 13 ele pergunta, né? Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos que lhe disser, o que lhes direi? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Deus responde uma pergunta de qual é o seu nome, responde assim, eu sou o que sou. Qual é a resposta dele? Qual é o tipo de resposta é essa? Eu sou o que sou. Que tipo de resposta? Bom, essa é a controvérsia, né? Há controvérsias, né? Vamos lembrar que nós estamos antes do direito romano, em que tinha direito a controvérsias, mas haviam controvérsias.
Há os que defendem a tese que Deus, na realidade, resolveu não responder a pergunta, né? E se recusa a se revelar. Essa é a posição de um teólogo muito conhecido, Karl Barth. Ele usa Juízes 13 e 18 como um argumento. Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Essa é uma resposta que Deus deu quando Manoá, que é o pai de Sansão, perguntou o nome de Deus. Ela falou, mas essa resposta aqui está escrito de uma maneira antiga, por que o meu nome, mais ou menos Deus falou assim, não é da tua conta, né? É isso que Deus falou, o meu nome não é da tua conta, faz o que eu estou mandando e o meu nome não te interessa, né? Por que você quer? Não é da tua conta. Karl Barth está falando que mais ou menos o que Deus falou para Moisés foi isso, não é da tua conta. Então, essa é uma tendência muito humana, né? Quando Jesus restaurou Pedro, Jesus andava no lado da margem da Galileia com Pedro, né? Você vai morrer, você vai fazer, você ainda vai cumprir. Falou tudo para Pedro e Pedro falou, e João ali, hein? O que vai acontecer? A resposta de Jesus para Pedro, o que vai acontecer com ele? Não é da tua conta. Não te interessa, faça a tua coisa. Manoá, não te interessa, não é da tua conta. Barth falou, a resposta foi essa, não é da tua conta. O que Karl Barth diz é que Deus, na antiguidade principalmente, quando a pessoa revelava o seu nome, ela estava entregando parte de si mesma para a pessoa, e que Deus, essa implicação de entregar uma parte de si, uma parte do conhecimento de Deus ao homem, não estava fora de questão, não acontece nem quando Deus se revela, Deus vai conhecer a Deus de uma maneira mais completa. Por quê? Porque o ênfase sempre, é isso que Barth fala, é na revelação, é naquilo que Deus está falando para o homem, não na curiosidade humana. Esse argumento, né, de Barth, que o que interessa é a revelação em si, porque é a revelação que vem do amor e da bondade gratuita de Deus. O que ele quer demonstrar é que Deus transcende, e essa transcendência de Deus é preservada mesmo quando ele se revela. Ele continua sendo um Deus transcendente, mesmo quando ele se revela. Deus permanece oculto, mesmo se revelando, né? Isso eu estava estudando isso daqui, eu lembrei do padre Antônio Vieira, né? Quando Dom João V, o padre Antônio Vieira, que morou no Brasil, aqui inclusive na Bahia, e ele era o pregador oficial do rei de Portugal, e havia um assessor, o chefe da Casa Civil de Dom João V, tinha que dar o tema da pregação, entregava para o padre Antônio Vieira, e o padre falava de improviso, todas as vezes, com propriedade. Nós conhecemos dirigentes que, quando falam improviso, são um desastre, né? Mas o padre Antônio Vieira, não, ele falava e falava bem, ele era uma pessoa fenomenal. Aí um dia, querendo prejudicar o padre, o cara deu um papelzinho, o padre subiu na frente da congregação, com o rei e os ministros tudo ali na frente, abriu o papel e o papel estava em branco. O padre parou, olhou e falou, bom, o tema que me deram hoje para falar é a omissão, né? E ele começou falando assim, a omissão é um pecado, e é um pecado que se faz não fazendo, e descascou o verbo, né? Ele era muito bom, né? Mas aqui ele está dizendo que na realidade Deus se omitiu, né? Deus diz, mas se omitiu aqui. E na realidade há versões controversas a respeito, que Deus não se omitiu. Deus aqui, é claro que existe uma imprecisão de linguagem aqui, né? Eu sou o que sou, mas Deus não fala um nome, mas também não se oculta. No versículo anterior, no versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este é o sinal que te enviarei. Quer dizer, eu estou contigo. Deus, no versículo 12, promete o quê? Promete estar presente com Moisés e com o povo, o que não é compatível com um Deus que queira se ocultar. Eu não quero me revelar. Não, eu vou estar com você, eu vou estar presente, eu estou lá. Então isso levou
algumas outras hipóteses sobre o que esse eu sou o que sou representa. Uma posição se baseia na Bíblia em grego que o Senhor Jesus tinha, uma Bíblia que foi traduzida, porque quando um dos generais de Alexandre o Grande ficou com o Egito, esse era Ptolomeu, ele era um grego, e ele ficou com o Egito, ele resolveu construir uma biblioteca. E nessa biblioteca, o plano pouco megalomaníaco dele era: eu vou conter toda a sabedoria do mundo nessa biblioteca. E aí ele resolveu fazer a famosa Biblioteca de Alexandria. E havia nessa biblioteca uma seção hebraica, em que ele colocou todos os livros importantes escritos em hebraico. Basicamente, era o que nós conhecemos hoje como Velho Testamento, isso por volta do ano 300 a.C. E essa tradução desses livros, esses livros é interessante porque eles deram origem aos apócrifos, porque ele traduziu todos os livros, os que eram do cânon e alguns que não eram do cânon. E os que não eram do cânon foram incluídos, e são os livros apócrifos, em algumas bíblias, né? Mas os que eram no cânon. E essa tradução traduz diferente do que o hebraico que nós temos. A tradução da Septuaginta, que é o grego da Bíblia lá de Ptolomeu, diz assim: eu sou o que é. Não é eu sou o que sou, mas eu sou o que é. É diferente, então, do que eu sou porque sou, da tradução que nós temos nas nossas Bíblias, né? Nessa visão, então, Deus dá uma identidade básica necessária para definir a sua personalidade. Deus é pessoal, Deus é uma personalidade, nós temos a nossa, então nós podemos nos relacionar. Deus está sendo Ele mesmo, e isso é o que nós precisamos. Então, essa é a teologia que a Igreja Católica adota. Eles acreditam que essa é a chave do entendimento de Deus, né? Ele é aquele cuja existência é idêntico à sua essência, quer dizer, Ele é o que Ele é e, essencialmente, a gente só tem que saber que a essência de Deus é o ser, né? Ele constitui um completo. Só que, se nós não considerarmos a tradução da Septuaginta, que não é a melhor, apesar dela ter sido muito valorizada na Antiguidade, fica difícil nós vermos Deus tentando comunicar uma ideia que é muito abstrata, que é difícil de entender, essa questão da essência com o ser, essa integração, para uma comunidade hebraica daquela época, nos seus primórdios, né? Onde certamente essa tradução não existia. Então, esse entendimento é forçar demais e é valorizar demais a Septuaginta. Então, tem alguma consistência, Deus é na sua essência e é tudo, mas não é a totalidade da revelação que Deus fez a Moisés. Tem um linguista, Albright, que sugeriu, e alguns teólogos dos livros que eu consultei aderiram a isso, que com base nos estudos dele de hebraico, que o entendimento seria o seguinte: eu sou o que sou, teria o significado que eu sou o que causa o ser, eu sou a origem dos seres, e que o que Deus estava transmitindo era que Ele era o Deus Criador, Ele era o Deus que criava as coisas, e que esse Deus Criador iria com o povo. No entanto, também é uma visão difícil de entender, porque ele era mais fácil dizer: eu sou o Deus do teu pai, criador, eu sou o criador de todas as coisas, né? Quer dizer, em vez de falar só eu sou o que sou, meio críptico, né? Uma visão mais consistente, tanto do texto como do contexto em que ele foi dito, é que essa revelação seria uma garantia da presença, né? Eu sou o que sou, ou seja, a garantia da minha presença com vocês sou eu sou, eu sou. A melhor paráfrase, não é uma tradução então, continua sendo a seguinte: eu sou o que estarei lá como eu estou aqui, o tempo todo eu vou estar presente. O texto de Êxodo 33, 19, quando Deus pede para ver a glória divina, ajuda, né? Corrobora esse entendimento. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu me compadecer, né?
Aqui nós temos uma expressão do quê? Da liberdade e da soberania de Deus nas ações. Deus faz o que quer, Deus se revela quando quer e Ele pode fazer o que quer. Mas a gente tem uma certeza também da graça divina, porque Ele vai se compadecer e Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Mas isso haverá, né? Essa seria a certeza. Desse capítulo todo, fica claro que o que Deus realmente quis enfatizar e o que Deus quis revelar quando Ele se manifestou a Moisés na sarça e quando Ele falou, é a sua presença. Como foi para os pais do povo hebreu, como Ele estava presente com Abraão, Isaque e Jacó, Ele estará presente com o povo. Essa é o que importa, essa é a garantia. Quando que isso fica mais claro para nós entendermos? Então o entendimento na hora é difícil, é críptico. Quando é que é mais fácil? Ele começa a clarear em Isaías 7,17. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, o eu sou o que sou, o Deus presente, ele vai estar, ele é um Deus, a presença de Deus significa Emanuel. É Deus presente, Deus conosco. Então, o sinal definitivo de tudo que Deus vai fazer um cumprimento, vai tirar o povo, vai cumprir o que falou, é a presença dele. E esse sinal definitivo de cumprimento, de extrema boa vontade de Deus para conosco, é Jesus, é a presença de Deus conosco. Esse é o sinal. Ainda mais, né? Na revelação de Deus a Moisés, ele disse, eu sou o que sou. Jesus, quando foi interrogado sobre quem ele era, ele respondeu assim, respondeu-lhe Jesus, isso está em João 8,58, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, o Deus de Abraão, antes dele existir, eu sou. Essa é a identidade de Deus. Isso veio revelado depois. O eu sou é Jesus. Então, quando Jesus foi questionado, ele deu essa resposta. Isso não passou desapercebido na hora. Quando os judeus ouviram isso, eles tentaram matar Jesus. Nesse episódio, Jesus, de alguma maneira que nós não sabemos, conseguiu saiu. Ele saiu sem ser apedrejado. Mas ele seria, porque eles entenderam que ali a identidade de Deus era Jesus, e não aceitaram. O autor da epístola dos Hebreus, do versículo 13, 7, ele nos remete de volta a Moisés, quando ele diz, lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E em seguida, talvez lembrando então de Moisés perante Deus, do eu sou, ele fala o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo que foi antes de Abraão, ali na sarça e hoje. Está em Colossenses também, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, hoje, se alguém fizer a pergunta de Moisés para nós temos mais condições até de responder. Moisés recebeu a resposta de Deus, eu sou. Jesus respondeu aos judeus, eu sou. Mas nós podemos responder, é Jesus, né? Qual é o nome de Jesus? Como que nós vamos identificar? Então, qual que é a segurança da presença de Deus? Que essa era a pergunta que Moisés queria a resposta. Ele queria saber o seguinte, que segurança vai ter o povo nessa fala? Se eu chegar na frente deles e falar que nós vamos sair do Egito, o que não era fácil. É a presença de Deus. Então, qual é a garantia? Eu sou o que sou. E depois nós ficamos sabendo, o eu sou é Jesus. Essa é a garantia. E a garantia é a presença de Jesus conosco, que é a mesma garantia que o povo tinha. Nós não somos menos garantizados, né? Nós temos a mesma garantia. Alguém quer falar alguma coisa? O Paulo está com o microfone.
Não, o Cícero está com o microfone. O Cícero então fala no microfone. Só queria comentar aqui, acho que a mesma dificuldade que o ser humano lá atrás tinha, nós temos também, não é? Porque o tipo de relacionamento que nós conhecemos dia a dia, por exemplo, em casa, com o filho, com a esposa, enfim, com alguém que a gente vê, né? Que a gente apalpa. Mas na relação com Deus, ela é muito mais profunda e ela vai muito, muito além disso, né? E realmente a gente vê como é fácil nós querermos que as coisas espirituais se tornem mais palpáveis do ponto de vista físico ou até emocional, né? Então, eu venho nesse templo porque aqui Deus se faz presente de modo especial. Então, essa, digamos assim, essa mentira, ela parece que me faz bem, porque de repente a minha mente acredita que aqui Deus é outro, é um Deus mais palpável, e lá em casa, sozinho, parece que Deus não é tão palpável, né? Então o desafio da relação com Deus é um desafio de todos os dias eu buscá-lo, compreendê-lo, e isto implica numa busca constante, permanente. Ainda bem que a busca não depende assim de nós, né? É Ele que, como você falou, Ele já se revelou, já nos convidou, já nos convocou, Ele já anunciou e já também nos deu a missão, como deu a Moisés, né? Então, o Moisés sair dali com aquela garantia do que o Deus eu sou, quer dizer, um Deus que eu não posso apalpar, vai estar presente, quer dizer, é complicado para a cabeça humana, né? É difícil, é difícil. É interessante que, para chegar num ponto que não foi o definitivo, mas para poder entrar na Terra Santa, Deus teve que ensinar esse povo 40 anos. 40 anos eles ficaram circulando, né? Parecia aquele problema do guarda, né? circulando, lá, num processo de aprendizado. Esse processo, a Bíblia nos ensina, é um processo contínuo, de fato, né? A gente cresce e que nós chamamos de um processo de santificação. Não é que nós vamos ser salvos. Quando Deus um dia nos perguntar se eu sou salvo ou não sou salvo, isso depende só de uma coisa, que é da presença de Deus. Então, você tem Cristo, você é salvo. Se você não tem, você não é. Ponto. Agora, a segunda pergunta cabe: como você viveu a sua vida? Então, esse não é o juízo de salvação, mas é um juízo de santificação. É um juízo que Deus vai ter sobre nós, mas não para se somos salvos ou não, porque esse depende de Jesus e não depende de mim. Graças a Deus, né? Mas o juízo de santificação é um juízo que Deus exerce sobre nós, sobre as minhas ações. Essa é a área em que eu tenho que me ater. Viver de acordo com a realidade que está em mim. É o que Deus pediu de Moisés aqui, ó. Eu vou estar com vocês. Faça a sua ação de acordo com isso. Mete cara, vai lá, fala com o faraó. Mas eu não falo bem e tal, tem muito chefe de estado que não fala bem, como eu já falei, mas vai com Arão. Mas faça, viva. Eu acho que esse é o desafio que isso nos ensina. Cícero, você que está com o microfone aí, você encerra com uma oração? Só para você não precisar levantar, né? Nosso Deus, agradecemos porque foi o Senhor quem se dirigiu a Moisés, falou com ele, é o Senhor então que nos chama, é o Senhor que vem até nós, é o Senhor quem nos salva, porque o Senhor sabe quanto somos fracos, pó. Foi o Senhor quem nos fez, e o Senhor nos fez para que nós pudéssemos ter comunhão, amizade, relacionamento com o Senhor. Pai, agradecemos pela Tua palavra, que nos lembra isto,
E mais ainda, agradecemos porque é o Senhor quem garante a efetividade desse relacionamento. É o Senhor quem disse a Moisés, naquele momento: Moisés, eu estarei presente, e isto basta. Ó Deus, agradecemos porque a Tua presença, através do Teu Espírito em nós, basta para que nós estejamos vivendo na Tua presença. E ajuda-nos como Moisés saiu a fazer a sua parte, andar segundo os princípios que o Senhor já havia revelado e ainda revelaria, para que pudesse ter uma vida bem-sucedida. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, rica para nos ensinar a andar, a nos santificar, a caminhar de uma forma sábia e de uma forma que honre e glorifique esse Deus que se intitulou Eu Sou. Muito obrigado, ó Deus, por este momento juntos aqui. No nome de Jesus, a expressão exata do Deus Eu Sou. Amém. Amém. Só mais uma coisa, então. Eu deixei uma lição de casa, né? Moisés escreveu, e os escritos dele estão preservados nos primeiros livros da Bíblia. Mas ele escreveu também algumas coisas a mais que também foram preservadas. Uma delas é o Salmo 90. Então, a lição de casa é: vamos ler hoje o Salmo 90 em casa. Salmo de Moisés. Bom dia, então, e até a noite, se Deus quiser.